Bom dia, queridos irmãos. Nesse domingo, dia 29 de novembro, início do Advento. Irmãos, inicia hoje no mundo inteiro o Advento, o tempo de espera pelo nascimento de Jesus. Este mês de dezembro, que está para iniciar, vai trazer imensos dons para a Missão Belém. O diaconato de Júlio, Paulinho e Divan, a primeira provisão dos votos de consagração de Valença, o renovo dos votos da Missão Belém de São Paulo, ao redor do Cardeal Dom Odilo. Vivamos, portanto, com intensidade esse tempo de graça. E nesse clima, irmãos, do Advento que inicia, a liturgia da Igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, dos versículos 25 a 28 e depois do 34 ao 38. Ficai atentos e orai a todo momento. O novo ano litúrgico inicia com o mesmo Evangelho com que o anterior termina. O novo mantém o mesmo passo do velho. Ficai atentos, vigiai. Cuidado com a gula e as preocupações da vida. De verdade, o Advento é um tempo que nos prepara ao Natal, daqui a 4 semanas. É um tempo forte e intenso que nos convida a nos concentrar em Jesus, orientar para Ele todas as nossas forças e ações. Que o propósito que hoje tomamos possa valer como pano de fundo do Advento inteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, apavoradas, com o bramido do mar e das ondas. As pessoas vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as potências celestes serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Cuidado, para que os vossos corações não fiquem pesados por causa dos excessos, da embriaguez, das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de conseguirdes escapar de tudo o que deve acontecer, e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Jesus passava os dias no templo, ensinando. Saindo dali, pernoitava no monte chamado das Oliveiras, e de madrugada o povo todo já se dirigia ao templo para ouvi-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cuidado para que os vossos corações não fiquem pesados por causa dos excessos da embriaguez, das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de conseguirdes escapar de tudo o que deve acontecer, e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Irmãos, todos nós temos um grande desafio: não deixar a graça passar. É tarde demais chorar pelo leite derramado. Sem dúvida, o maior perigo do ser humano é o esquecimento, o relaxamento. A vida com Deus é um nadar rio acima, como os salmões,
mas é suficiente relaxar um momento e a correnteza te leva para baixo e você perde tudo o que com fadiga você tinha conquistado. Essa é a consequência do pecado original. Lembra daquele ditado, irmão? Cachimbo entorta a boca? Assim é o pecado. Ele cria um costume tão ruim que te leva para o buraco sem você perceber. Para cair não precisa de esforço nenhum, mas para se reerguer é somente à custa de muito sacrifício e muita graça de Deus. Por isso Jesus nos convida a vigiar, para não cair, para não perder tudo o que ganhamos com tanto esforço. Chegará o dia em que devemos prestar conta e será tarde demais. Quem tiver óleo na lâmpada vai entrar no banquete, mas quem se assemelha àquelas 5 virgens estultas que ficaram sem óleo, encontrará a porta fechada quando chegar, e será inútil chorar. Jesus leva muito a sério a nossa vida, talvez mais do que nós. Ela parece longa, mas de repente termina e não se poderá recuperar mais nada. Lembro de uma pequena poesia que aprendi com 4 anos de idade. Acredito que alguns italianos conheçam. Vita breve, morte certa, del morire l'ora incerta. Un'anima sola si ha, se si perde che sarà. Se perdi il tempo che adesso hai, alla morte non avrai. Finisce tutto, finisce presto, l'eternità non finisce mai. Dio ti vede, Dio ti giudicherà, paradiso o inferno ti toccherà. E no português poderia ser assim. Vida breve, morte certa. Do morrer, a hora é incerta. Uma só alma você tem. E se perder, o que será? Se perder o tempo que agora tens, na hora da morte não terás. Termina tudo, termina rápido, mas a eternidade nunca terminará. Deus te vê, Deus te julgará. Paraíso ou inferno você merecerá. É uma poesia muito simples, mas ajuda muito a pensar, e isso ficou na minha cabeça durante toda a minha vida e muitas vezes me sugeriu coisas boas. Irmãos, se uma pessoa vive de zoeira, embriaguez, comida, farra, ela não estará nunca preparada para o terrível dia. Mas o que é essa vida em relação à eternidade? Deus leva mais a sério a nossa vida do que nós mesmos. A morte chega de repente e será que estamos preparados? Olhemos os acontecimentos dos atentados na França que aconteceram alguns dias atrás. Parece que os que foram mortos no teatro francês estavam escutando naquele momento uma banda de rock chamada Águias do Metal da Morte. Entenderam bem? Águias da música metal da morte. Uma de suas músicas diz assim: vou fazer um voodoo até você sentir o meu poder. E pelo que os jornalistas falam na mídia, parece que a música que estava sendo tocada no palco no momento dos tiros dizia: beija o diabo, beija o diabo. Imagine, irmãos, que coisa horrível. No nome dessa banda tem a palavra metal da morte. O povo que estava naquele teatro, sem dúvida, não esperava que isso se tornasse realidade naquele momento. Mas a morte veio de repente, de verdade. Não se brinca com estas coisas, irmãos. É uma história parecida com aquela que Jesus cita falando da torre de Siloé, que caiu e matou 18. Ou do homicídio de Pilatos, que misturou o sangue dos galileus com o dos seus sacrifícios. Jesus disse naquela ocasião: será que eram mais culpados do que os outros? Não vos digo,
mas se não vos converterdes, morrereis todos do mesmo modo. Portanto, irmãos, vamos parar e refletir. O que me ajudaria mais a levar a sério a minha vida? O que poderia fazer para me empenhar de verdade, para me converter todo dia, sempre mais? Vamos refletir neste momento. Qual é o propósito que pode me ajudar a viver com intensidade esse tempo do Natal? E agora vamos ler novamente este Evangelho que nos estimula a não perder tempo e a viver com intensidade este tempo forte de graça que é o Advento. Paz e alegria a todos. Continuemos vigilantes à espera do Senhor Jesus. Maranatá, vem Senhor Jesus. Naquele tempo, Jesus disse: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, apavoradas, com o bramido do mar e das ondas. As pessoas vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as potências celestes serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Cuidado, para que os vossos corações não fiquem pesados por causa dos excessos, da embriaguez, das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de conseguirdes escapar de tudo o que deve acontecer, e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Jesus passava os dias no templo, ensinando. Saindo dali, pernoitava no monte chamado das Oliveiras, e de madrugada o povo todo já se dirigia ao templo para ouvi-lo.
chega de viver assim. Sei que Deus tem o melhor pra mim. Eu sei, nele posso confiar. E uma virada ele vai realizar. Eu só quero esse amor e mais nada. Com ele eu vivo uma virada de 180 graus. Eu não quero mais me esquecer daquele que me fez viver. Tirou a minha vida do chão. E só em suas mãos. É viver sempre na contramão, sem endereço pra pousar o coração. É ver tudo fora do lugar, a vida inteira de pernas pro ar. Cansei, chega de viver assim. Sei que Deus tem o melhor pra mim.